Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 31. Os dias em Amegakure se sucediam um após o outro. Yuto estava se divertindo bastante. Agora, no início do 56º ano de Konoha, os 3 membros de Amegakure ainda eram inegavelmente boas pessoas, e a organização Akatsuki almejava a paz mundial. Viver ali, tirando o incômodo de secar as roupas depois de lavá-las, era surpreendentemente confortável. Após ficar em Amegakure por quase um mês, Yuto se acostumou com a chuva constante e até passou a achar os dias chuvosos toleráveis, já que pelo menos mantinham um ambiente fresco. Certo dia, após terminar seu árduo treinamento, ele retornou ao seu quarto. O pequeno quarto estava impregnado com uma suave fragrância floral. As sementes que Kaoru lhe dera eram excelentes, e qualquer que fosse o método usado para cultivá-las, o perfume era duradouro. Deitado na cama, ele sentia uma revigorante sensação de estar em meio à natureza selvagem. A aparência de Yuto havia mudado um pouco desde sua chegada. Suas mãos e braços estavam envoltos em várias camadas de bandagens. Se as bandagens fossem removidas, seria possível ver cicatrizes densas e abertas em sua pele. A técnica da mordida da presa do leão estava quase completa. Baseada na compreensão de Yuto sobre chakra e kinjutsu, com a orientação de Minato e pesquisas adicionais de Nagato, essa técnica incorporou vários conceitos de ninjutsu, aumentando tremendamente seu poder, embora também causasse danos ao corpo do usuário. Agora, Tsunade precisava finalizar os ajustes para reduzir ou eliminar o efeito colateral no usuário para que a técnica fosse considerada completa. Sem dúvida, essa técnica era realmente de nível S em termos de poder e dificuldade de treinamento. Essa viagem à Terra da Chuva rendeu resultados melhores do que o esperado. Yuto originalmente planejava continuar construindo sua base coletando cabeças, mas inesperadamente teve a oportunidade de completar a mordida da presa do leão. Assim que se deitou na cama, uma sensação estranha o invadiu de repente. Yuto apertou os olhos, endireitou-se e olhou para as mãos enfaixadas com uma expressão de desagrado, sorrindo ironicamente. Não lhe restou outra opção senão morder a língua e usar o sangue que escorria dela para executar a técnica de invocação com elegância. Com uma nuvem de fumaça, Katsuyu apareceu. Yuto-kun, o que aconteceu com suas mãos? Nada, apenas alguns efeitos colaterais do treino. Vou ficar bem com um pouco de descanso, disse Yuto respeitosamente. Senhora Katsuyu, tem alguma notícia de Jiraiya-sama? Sim, ele pediu para Tsunade-sama enviar uma mensagem de volta. Hahaha. Aquelas 3 crianças cresceram. Pode deixar a carta delas comigo, foi o que Jiraiya-sama disse. Obrigada e desculpe pelo incômodo, Lady Katsuyu. Espere um momento. A voz suave de Katsuyu tinha um toque de prazer pelo infortúnio. Lady Tsunade disse que você esteve fora por 1 mês e meio, e ela quase se esqueceu de que tem um aluno homem. Yuto coçou a cabeça, pedindo desculpas. Peço sinceras desculpas ao meu sensei. Fiquei tão absorto no desenvolvimento do ninjutsu que perdi a noção do tempo. Voltarei em breve com a carta de Jiraiya-sama. Enquanto falava, ele tirou uma pequena caixa debaixo da cama. Esta é uma coleção de pequenos objetos que reuni em Amegakure. Espero que meu sensei goste deles. São itens úteis, porque podem render um bom preço se necessário. Ele enfatizou as últimas palavras. Yuto, você é realmente um filho muito filial, elogiou Katsuyu sinceramente, engolindo a valiosa caixa e desaparecendo com um sopro. No quarto, Yuto esfregou os ombros, levantou-se, tirou sua capa de gola alta, vestiu um traje shinobi no estilo de Konoha e saiu pela porta. Ele já estava bastante familiarizado com a base e logo chegou em frente ao quarto de Yaiko. Após bater e receber uma resposta, Yuto empurrou a porta e entrou. No instante em que entrou, seu coração deu um salto. Como agente duplo de Konoha, Yuto sempre precisava estar alerta. Ao entrar, ele imediatamente percebeu que a atmosfera no ambiente estava estranha. Os rostos de Yaiko e Konan estavam escuros como se estivessem gotejando água, e Nagato já não demonstrava a calma de sempre. Parecia um tsunami prestes a irromper. Yuto-kun. Yaiko forçou um sorriso. Você precisa de alguma coisa? Jiraiya-sama me respondeu. Ele realmente tem uma ligação profunda com vocês 3, então posso aceitar sua carta. Esta é uma das poucas coisas boas de hoje, suspirou Yaiko. Nagato, por favor, entregue a carta ao Yuto-kun mais tarde. Yuto piscou. A propósito, há mais uma coisa. Estou aqui há quase um mês e como Jiraiya-sama concordou, devo ir embora. Não precisa ter pressa, disse Nagato de repente. Nas últimas semanas, ele havia se aproximado de Yuto e usado termos mais íntimos. Yuto, sua técnica ainda precisa de alguns ajustes. Estava pensando em aperfeiçoá-la. Me dê 1 ou 2 dias e quando estiver pronta, você poderá ir embora. Yuto pensou por um momento e concordou. Ele sabia que os 3 tinham algo a discutir, então bocejou discretamente e saiu da sala. O clima dentro da sala tornou-se tenso novamente. Após um longo silêncio, Yaiko disse suavemente, Konan, traga Takeda aqui. Um origami de Tsuru saiu voando e pouco depois a porta se abriu novamente. Líder, disse Takeda Takeshi levantando-se respeitosamente. A expressão de Yaiko era um tanto atordoada. Este subordinado sempre fora o mais confiável, sempre na linha de frente nas batalhas, sincero e responsável. Desde a fundação da Akatsuki até agora, quantos problemas ele havia resolvido para si mesmo?
Durante tempestades, Takeda sofria de dores de cabeça insuportáveis, uma lesão oculta por ter levado uma lâmina por ele no passado. O jovem bonito e ousado sentiu-se hesitante e fechou os olhos, sem saber como falar. Conan, sendo mais decidida, percebeu a hesitação de Yaiko e resolveu ser direta. Takeda, há um mês, identificamos a espiã que vazou sua rota. Era Kaoru Asano. Ela é de Konoha. Takeda sentiu um nó na garganta, como se tivesse sido atingido por um raio. Conan suspirou. No último mês, investiguei vários lugares em segredo, trabalhando com Yaiko em operações secretas. Após vários testes, confirmamos que era Kaoru Asano. Takeda, eu sei quem você é. Conan fez uma pausa e então revelou tudo. Kaoru Asano é agora a pessoa em quem você mais confia, e vocês têm uma relação muito próxima. Seus subordinados são praticamente subordinados dela. E mais importante, interceptei uma mensagem por acaso. Takeda, um plano de assassinato contra você está prestes a começar. Se você morrer no atentado, Kaoru Asano tomará o seu lugar. Isso é muito perigoso. Precisamos agir primeiro, Takeda. Impossível. Takeda, que havia permanecido em silêncio por um longo tempo, falou de repente. Disse apenas algumas palavras e depois ficou atordoado novamente. O que era impossível? Kaoru não podia ser uma espiã? Ou Kaoru não podia realmente te matar? Conan refletiu sobre isso e olhou para Yaiko. A decisão final ainda cabia a Yaiko. Resolva você mesmo. Contanto que não prejudique a organização, eu aprovarei suas ações, disse Yaiko suavemente, fazendo a maior concessão possível após alguma deliberação. Ou banimos Kaoru Asano da Terra da Chuva ou nós mesmos a matamos. Não há uma terceira opção. Sinto muito, Takeda. Diga adeus a Kaoru Asano. Mas lembre-se, não hesite. Afinal, ela é a mulher que quer te matar. Capítulo 32. Kaoru Asano segurava um pilão de pedra, moendo sementes com força. Um óleo cor de cobre escorria lentamente com o esforço da kunoichi. De 20 sementes, apenas um fino fio de óleo, semelhante a um fio de cabelo, foi extraído. Kaoru o recolheu cuidadosamente, surpreendentemente acumulando metade de uma tigela. Toque, toque, toque. As batidas na porta tinham um ritmo familiar, revelando instantaneamente quem estava lá fora. Entre, a porta não está trancada. Com um rangido, Takeda Takeshi entrou na sala e trancou a porta atrás de si. Sem se virar, Kaoru continuou a prensar o óleo das sementes. Capitão, entrar no quarto de uma subordinada no meio da noite é bastante indelicado, sabe? Ah, Takeda murmurou tentando manter um tom normal. O que você está fazendo? Extração de petróleo. Você sempre gostou de várias sementes de plantas, mas é a primeira vez que te vejo interessado em óleo. Estas são sementes de palmeira preta? Não são bonitas e não têm fragrância, mas o óleo delas é muito útil. Se aplicado em metal, previne a ferrugem. Takeda fez uma pausa, tocando a espada curta de chakra em suas costas. Para mim? Pelo porco. Inconscientemente, os lábios do homem se curvaram ligeiramente. A frieza que ele demonstrara antes de entrar na sala se dissipou. Após um momento de silêncio, ele falou suavemente, venha comigo. Kaoru largou o pilão, levantou-se e seguiu Takeda sem a menor hesitação, sem demonstrar qualquer sinal de ser uma infiltrada. Caminharam por muito tempo, deixando a base da Katsuki, saindo do subterrâneo e chegando à superfície, desaparecendo na chuva interminável, afastando-se cada vez mais. Finalmente, eles pararam nos arredores de Amegakure. Takeda se virou para olhar o rosto delicado de Kaoru, dizendo calmamente, Shinobi de Konoha, Kaoru Asano, prazer em conhecê-la. A kunoichi permaneceu em silêncio, sem refutar nem responder. Pensei que você fosse fugir. Takeda franziu a testa, pois havia trazido Kaoru até ali deliberadamente, insinuando que ela poderia deixar a vila sem ser incomodada. Kaoru apenas encarava a paisagem, a chuva encharcando seus cabelos, mechas negras grudando em suas bochechas claras como porcelana frágil. Para onde eu correria? Os 3 líderes são todos muito poderosos. Este é o limite de Amegakure. Os líderes não te perseguiriam até a Terra do Fogo por sua causa. Minha missão ainda não está completa. Mesmo que eu retornasse a Konoha, não seria agradável. Missão. Uma onda de raiva repentina o dominou. Takeda deu um passo à frente, agarrando os ombros de Kaoru e quase cravando as unhas em sua pele. Sua missão era planejar meu assassinato e depois me substituir como 4º membro da organização, certo? Mesmo que você desconsiderasse a sua própria vida, você completaria a missão e me mataria. Takeda hesitou por um longo tempo, sem ousar expressar esse pensamento. Ele temia que Kaoru o confirmasse, fazendo com que suas ações naquele dia parecessem completamente insensatas. A missão. Kaoru respondeu ambiguamente, desviando o olhar. O céu sobre Amegakure era sempre de um cinza escuro impressionante. Durante o dia, era suportável, mas à noite, olhar para cima revelava um negro infinito, como uma piscina profunda. Entrar em Amegakure foi como cair em um abismo, um lugar do qual jamais se poderia sair. A kunoichi pensou baixinho, pare de dizer coisas tão infantis. Takeda. Sem mais se dirigir a ele como capitão, ela o encarou nos olhos. Quem você pensa que somos? Somos shinobi. Matar, coletar informações, travar guerras. Podemos fazer muitas coisas, mas misericórdia para com os inimigos não é uma delas. Você acha que me poupar me deixaria grato? Não, Takeda, eu só zombaria da sua fraqueza. A Terra do Fogo e as outras grandes nações travaram guerras aqui durante anos. Muitas pessoas de Amegakure morreram pelas mãos de Konoha, e vice-versa, Amegakure causou grandes danos às forças de Konoha.
Eu sou um shinobi de Konoha, e você é um membro de alto escalão da Akatsuki de Amegakuri. Por melhor que sejamos, é tudo ilusão. Quando descobrirem que sou um espião, só um de nós sobreviverá. Rivalidades de sangue que se estendem por gerações. O ódio é o maior laço entre as pessoas em nosso mundo. Kaoru sentiu o aperto em seus ombros afrouxar. Eu magoei, pensou ela, sentindo-se amargurada, mas milagrosamente sem medo. Morrer pelas mãos de Takeda era um destino que ela podia aceitar. A pressão sobre seus ombros desapareceu e, de repente, algo foi colocado em suas mãos. Ela olhou para aquilo, confusa. Isto é, uma concha. A voz de Takeda era suave, como se tentasse dissipar o tempo sombrio. Eu nunca fui à praia, e você? Eu também não, mas qual a ligação disso com a nossa situação? Takeda enxugou a água do rosto e falou baixinho. Em um lugar distante, existe um país chamado Terra do Mar. É ainda mais distante do centro do mundo do que a Terra da Água, composta por ilhas com poucas pessoas e, segundo consta, sem shinobi. O chakra não favorecia aquela terra. Mas é um lugar maravilhoso. Ouvi de viajantes que na Terra do Mar, a luz do sol torna as praias douradas, refletindo no céu e fazendo as nuvens parecerem palácios dourados. No topo de árvores gigantes e retas, há frutos estranhos, duros como ferro por fora, mas recheados de suco doce por dentro. Não há shinobi nem guerras. Apenas casas nas montanhas e à beira-mar, e pessoas vivendo felizes. Ele fez uma pausa, baixando a voz. Vamos para a Terra do Mar. Juntos. A mulher de repente se sentiu perdida, mesmo tendo se tornado uma excelente shinobi. Naquele momento, ela estava tão atrapalhada quanto uma garotinha pega pela mãe roubando doces anos atrás. Muitos anos haviam se passado, seus pais já haviam partido há muito tempo, mas agora, o homem à sua frente queria lhe dar um novo céu azul. Takeda abriu os braços e a abraçou. A noite chuvosa já não estava fria. Vamos embora juntos, para longe das nações shinobi, rumo à Terra do Mar. Fizemos demais ao longo dos anos, não devemos nada à organização. E você não deve nada a Konoha. Tenho contatos suficientes para garantir nossa partida em segurança, mas preparar uma rota segura levará tempo. Me dê um dia. Amanhã, à meia-noite, estarei te esperando embaixo da placa vermelha na sexta saída da base. Partiremos juntos para a Terra do Mar, para o lugar onde a praia está repleta de conchas brancas e brilhantes. Kaoru me deu uma chance, e deu uma chance a si mesma, ok? Na noite escura e chuvosa, após um tempo indeterminado, a mulher fechou os olhos, assentiu com a cabeça e abraçou a cintura do homem. Sua voz tremia, como se estivesse prestes a embarcar numa grande fuga. Capítulo 33. No dia seguinte. A parte ofensiva desta técnica está agora completa. Yuto. No amplo campo de treinamento, Nagato Uzumaki massageou os braços doloridos enquanto emergia da pilha de escombros, endireitando-se lentamente. À sua frente havia duas trincheiras profundas, cada uma com quase 100 metros de comprimento. Eram as marcas deixadas por seus pés após ser forçado a recuar por uma força tremenda. Mesmo utilizando a técnica especial do Rinnegan, Shiha Tensei para bloquear o ataque, ele não conseguiu dissipar a imensa força do impacto. Mordida da presa do leão, uma técnica poderosa o suficiente para tornar seu usuário famoso no mundo shinobi. Yuto respirava com dificuldade, com as mãos novamente cobertas de sangue. Obrigado. Suas mãos estão bem? Quase todos os ossos das minhas mãos estão quebrados. Felizmente conheço ninjutsu médico. Yuto ficou aliviado. Após completar a mordida da presa do leão, a carga sobre seu corpo aumentou várias vezes. Embora o poder fosse imenso, havia estilhaçado seus ossos. Estou partindo hoje. Já faz muito tempo que estou longe da vila. Se eu ficar mais tempo não será justificável. Enquanto usava a técnica de cura pela palma para curar seu corpo, Yuto disse a Nagato. Até que meu sensei encontre uma maneira de reduzir o efeito colateral dessa técnica, devo limitar seu uso. Com a versão atual da presa do leão, usá-la 3 vezes seguidas vai dilacerar meus próprios braços. Grande poder tem um preço alto. Nagato suspirou, afinal nós shinobi somos apenas um bando de pessoas infelizes, fortes por causa do chakra e mortos por causa dele. Yuto riu. Pensar demais não é bom. Nagato, estou indo embora. Certo. Espero que da próxima vez que nos encontrarmos, não sejamos inimigos. Se acontecer, que assim seja. Shinobi nunca podem escolher seu destino. O jovem da família secundária voltou para casa, arrumou o quarto e fez as malas. No entanto, ele não saiu imediatamente, mas continuou a usar ninjutsu médico para curar seu corpo dentro da casa. Ao viajar para o exterior, seu estado físico teve que ser ajustado para, pelo menos, um nível que lhe permitisse lutar contra shinobi do mesmo nível. Com a chegada da noite, a terra continuou coberta por uma chuva incessante. Do lado de fora da base, Kaoru Asano estava moendo sementes. O óleo para afiar a lâmina era demorado de preparar, com muitas etapas que não podiam ser substituídas pelo ninjutsu, apenas pelo artesanato ancestral. Para produzir o óleo para a lâmina da asa voadora de Takeda Takeshi, Kaoru vinha trabalhando secretamente há 2 meses. Antes de partir, ela queria concluir essa tarefa. É possível que as flores de palmeira negra não existam na Terra do Mar. Como espiã de Konoha, Kaoru, que estava prestes a escapar do país da chuva, não podia arrumar sua bagagem abertamente como Yuto. Yaiko deixou que Takeda lidasse com Kaoru por conta própria, contanto que isso não colocasse a organização em perigo, ele não interferiria. Fugir com uma espiã não prejudicaria gravemente a Akatsuki e poderia ser visto como uma forma até certo ponto aceitável de lidar com a situação.
Mas fugir às escondidas era uma coisa, tornar isso público era outra bem diferente. Takeda e Kaoru não podiam exagerar e envergonhar Yaiko e os outros. Ajudar os outros é ajudar a si mesmo. Mais importante ainda, Kaoru sabia que precisava estar naquela casa naquele horário. Não estar lá ou estar na hora errada poderia ter consequências graves. Porque hoje era o dia em que ela havia combinado de se encontrar com seu superior. Rangido. Depois de um tempo, a porta se abriu. Os passos eram rítmicos, sinalizando um código secreto. Yami. O homem que entrou fechou a porta e pronunciou o codinome de Kaoru na raiz. Coruja-sama. A shinobi largou o pilão, virou-se e ajoelhou-se sobre um joelho, com a cabeça baixa. A chuva incessante de Amegakure é sempre tão perturbadora. Coruja, usando uma máscara com rosto de pássaro, cobriu o rosto firmemente. Seu manto negro o envolvia com segurança, revelando apenas seu contorno musculoso. Yami, você tem algo a dizer sobre Takeda Takeshi? Kaoru sentia como se seu coração estivesse sendo apertado por uma mão, a ponto de quase não conseguir respirar devido à tensão. Felizmente, após a morte de seus pais e seu envio para a raiz, Kaoru superou inúmeras crises e não estava disposta a sucumbir a uma investigação superficial. Com os olhos semicerrados por um instante, a shinobi reprimiu a tensão e o medo e disse calmamente: o plano de assassinato contra Takeda Takeshi ocorrerá daqui a 5 dias. Nessa altura, ele estará escoltando um rico mercador do País da Chuva para fora de Amegakure, longe da base da Akatsuki. É o melhor momento para agirmos. Ouvi dizer que seu relacionamento com Takeda Takeshi é bom, Yami. Você está vacilando agora? Kaoru suspirou interiormente. Ela sabia muito bem o que ouvir significava. Além dela, obviamente havia outros espiões de Konoha na Akatsuki. A shinobi ergueu a cabeça, seus belos olhos frios e indiferentes. Coruja estendeu a mão, beliscou o queixo de Kaoru, obrigando-o a olhar para ele. Seus dedos cravaram-se em sua pele clara sem piedade. Após um instante soltou-a satisfeito. A raiz precisava e valorizava subordinados sem excesso de emoções, focados exclusivamente em suas missões. Diga-me, Yami, qual o nível de poder necessário para assassinar Takeda Takeshi? Ele é proficiente em liberação de água, e as mais notáveis são as 2 lâminas de chakra asa voadora. Fora isso, ele é apenas um jounin especial comum. Então, eu lhe darei 4 companheiros de equipe. Com você serão 5. Deve ser o suficiente, se necessário, também tomarei providências. Kaoru respondeu calmamente: não precisa, Coruja-sama. Se for um ataque surpresa, posso fazer isso sozinha. Takeda Takeshi confia muito em mim. Ótimo, você é totalmente responsável por este assassinato. Vou me ausentar temporariamente da Terra da Chuva para tratar de outros assuntos. Kaoru sentiu um alívio enorme. Instintivamente, ela quis manter Coruja longe dela, sabendo que ele era um homem perigoso. Isca, explicações pós-operatórias, sua promoção. Hehe, esquece, não preciso dizer mais nada, Yami. Você já é um excelente shinobi. Coruja olhou ao redor da sala. As caixas descartadas estavam cheias de sementes da flor da palmeira preta, espremidas até a última gota de óleo. Muito bem. Um espião deve se integrar completamente ao seu papel. Assim que o assunto com a Akatsuki estiver resolvido, Danzo-sama lhe designará tarefas mais importantes. Assim que terminou de falar, ele desapareceu. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Kaoru permaneceu ajoelhado sobre um joelho, imóvel. Após um período indeterminado de tempo, ela repentinamente desabou no chão. Finalmente, o último obstáculo foi superado. Coruja, um homem assustador, você certamente não sabe que este foi o nosso último encontro nesta vida. Kaoru ficou sentada no chão por um longo tempo. Depois que seus nervos tensos relaxaram completamente, ela se levantou e abriu a janela. Lá fora ainda chovia. Os imponentes edifícios de aço perfuravam o céu noturno como poços profundos que brotam do solo. Opressiva, sombria e caótica, essa sempre foi a natureza de Amegakure, imutável. Contudo, naquele instante, a shinobi respirou fundo, desesperadamente, engolindo avidamente a água da chuva que lhe caía na boca. Este era o sabor da liberdade. Capítulo 34. Takeda Takeshi abriu a porta. Ao passar pelo quarto de Yuto, hesitou por um momento, mas decidiu não bater e se despedir. Sua saída foi considerada uma deserção, então era melhor não perturbar pessoas que não tinham relação com ele. Com esse pensamento, Takeda saiu imediatamente. No entanto, depois de caminhar apenas alguns metros, um origami de tsuru feito de papel branco pousou em seu ombro. Takeda estava muito familiarizado com as flutuações de chakra dentro do origami de tsuru e entendia o que isso significava. Ele lançou o guindaste ao ar, e este flutuou sob o controle de um chakra distante. Takeda o seguiu. O origami de tsuru parou em frente a uma porta. Takeda bateu e, após receber uma resposta, entrou. Líder, Konan-sama Nagato-sama. Takeda fez uma reverência respeitosa, como sempre. Takeda, disse Yaiko com seu belo rosto inexpressivo. Você vai embora? Sim, líder. Para onde? Um lugar muito, muito distante, um recanto tranquilo longe do centro do mundo. Ah, você realmente se atreve a dizer isso. Yaiko balançou a cabeça. Como quarto membro mais importante, sair da Terra da Chuva com os segredos da organização e um espião de Konoha. Takeda, você pensou bem nisso? Desculpe, líder Sama. Takeda Takeshi baixou a cabeça, instintivamente segurando as 2 espadas curtas de chakra afiadas, as lâminas aladas. A pequena sala secreta ficou tão silenciosa quanto um túmulo num instante.
Parece que como shinobi, você escolheu e aceitou seu destino, disse Yaiko calmamente, fechando os olhos. Conan, a rainha do gelo de cabelos roxos, caminhou silenciosamente em direção a Takeda. Takeda sentiu seu coração acelerar e seu aperto nas lâminas aladas se intensificar. No entanto, ele permaneceu onde estava de cabeça baixa sem fugir ou resistir. Conan colocou a mão no ombro de Takeda. Sua mão parecia mais pesada. Algo havia sido adicionado, muito pesado, quase forçando suas costas. Takeda, os lábios de Conan se curvaram num sorriso, como uma montanha de gelo derretendo, trazendo o calor da primavera. Fugir com uma garota não é uma boa ideia, você não pode deixá-la sofrer. Takeda olhou para o grande pacote em suas mãos. Ele continha metais preciosos, maquinário complexo e medicamentos raros, itens que poderiam ser trocados por uma grande quantia em moeda local em qualquer lugar. Konan-sama. O nariz de Takeda repentinamente ficou azedado. Esse homem de 30 e poucos anos quase chorou ali mesmo. Você trabalhou arduamente pela organização durante todos esses anos, carregando muitas cicatrizes e quase morrendo em batalhas diversas vezes. Nós vimos isso e nunca nos esquecemos. Conan, responsável pela inteligência, finanças e logística da Akatsuki, geralmente era avarenta, mas generosa quando mais importava. Você disse que iria para um lugar remoto, longe do centro do mundo. Posso imaginar para onde. Em um lugar com pouca ou nenhuma energia vital, ou desprovido de chakra, dinheiro é sempre a coisa mais prática a se fazer. Leve. Sei que você e Kaoru não têm economias, um compra espadas, o outro compra sementes, uma combinação perfeita. Takeda ergueu os olhos e viu o olhar encorajador de Yaiko e o leve sorriso de Nagato. Esses são os líderes para quem servi durante todos esses anos. Nunca me arrependi. Mordendo o lábio, o homem fez uma profunda reverência, segurando o pacote, e saiu lentamente da sala. Pouco antes de fechar a porta, Takeda respirou fundo e gritou: líder, seus desejos se realizarão. Um dia, a paz chegará ao mundo graças aos esforços da Akatsuki. Esperarei por esse dia, mesmo que esteja muito distante. As gargalhadas dos 3 jovens líderes ecoaram pela sala até que a porta se fechou completamente, entrando abertamente e saindo com dignidade. Os anos de Takeda na Akatsuki terminaram perfeitamente. O homem enxugou o rosto, virou-se e dirigiu-se diretamente para a 6ª saída da base. Ele agora podia seguir em direção à felicidade sem qualquer fardo psicológico. Kaoru não usou guarda-chuva, deixando a chuva molhar seu rosto. Aos 25 anos, ela já não era mais uma menininha, mas naquela noite chuvosa caminhava pela rua, pulando de um lado para o outro, acariciando gatinhos e cachorrinhos. A Kunoichi, como uma criança, observava e apreciava o mundo. Tudo lhe parecia diferente, mais belo e significativo. Ela logo chegou debaixo da placa vermelha. A placa era carmesim e muito alta, visível de longe. Em Amegakuri, era um pequeno ponto de referência. Os moradores locais sabiam a localização exata assim que ela era mencionada. Kaoru estava parada sob a placa vermelha, olhando ao redor, sem conseguir conter o sorriso. Ela precisou esperar porque havia chegado muito cedo. O horário combinado com Takeda era meia-noite, mas eram apenas 10 horas, 2 horas antes do previsto. Ao pensar nisso, suas bochechas coraram. Ela tocou o rosto que de fato estava quente. Ai ai, cheguei tão cedo. 2 horas inteiras. Se o Takeda vir isso, com certeza vai rir de mim. Não é que eu esteja ansiosa para fugir com você. Eu só. Debaixo da placa, Kaoru deu uma risadinha discreta. Eu só queria te ver mais cedo. De repente, a ponta dos seus dedos tocou o bolso. Kaoru franziu a testa, procurando cuidadosamente, mas não encontrando nada. O frasco de óleo para lâminas que ela havia preparado durante 2 meses foi deixado na residência da base. A Kunoichi mordeu o lábio. Takeda adorava suas lâminas. Na Terra das Ondas, onde não havia chakra, a única lembrança do passado seriam aquelas 2 afiadas lâminas aladas. A Terra das Ondas provavelmente não tem boas camélias negras. Pensando nisso, ela calculou o tempo. O trajeto de ida e volta até a base levaria, no máximo, meia hora. Voltando para pegar o óleo da lâmina e retornando para esperar junto à placa, ainda haveria 1h30 bastante suficiente antes do horário marcado. Nessa altura, Takeda talvez nem sequer tivesse chegado. Que cara chato, me fazendo voltar para pegar alguma coisa. Kaoru acariciou a concha que Takeda lhe dera, virou-se e entrou no beco voltando para casa. Sem qualquer sinal de desagrado. Cheguei cedo demais? Takeda saiu pela 6ª saída da base, olhou para cima e viu a placa vermelha, mas não havia ninguém lá. De fato, muito cedo. Faltam 2 horas para meia-noite. Ele suspirou levemente, caminhou devagar até lá e encostou-se na placa, contemplando o céu. Ele ainda segurava o pacote pesado. Pegar um dinheiro para comprar um terreno grande perto da praia na Terra das Ondas, pensou ele, sentindo uma sensação de plenitude sem precedentes. Comprar muitas flores e plantas para Kaoru, e sementes. O destino de um shinobi é um equilíbrio rompido. Esforço e recompensa, felicidade e desastre nunca serão iguais. Para que 2 pessoas de facções opostas se apaixonassem, foram necessários 3 anos inteiros, mais de 1000 dias e noites juntos. 115 batalhas travadas lado a lado, 34 noites de conversas íntimas, 16 vezes em que escaparam da morte por um triz, entre risos e abraços, e uma declaração de amor numa noite chuvosa. No entanto, sob a placa vermelha, para que 2 amantes se desencontrassem por pouco, bastaram apenas 6 segundos.
Capítulo 35. Com um respingo, o pé de Kaoru Asano pisou numa poça, encharcando a barra da calça. Que azar, pensou ela, franzindo levemente a testa. Apressou-se a entrar na casa, empurrando a porta e adentrando-a. No instante em que entrou, seu corpo enrijeceu de terror. Um homem alto permanecia em silêncio no centro da sala. Sua figura musculosa estava oculta sob um manto preto, e uma máscara semelhante à de um pássaro lhe conferia uma aparência ameaçadora. Era Coruja. Você ficou muito descuidado, Yami, disse Coruja lentamente. Normalmente, você teria notado a grama dobrada no quintal e teria tido mais tempo para escapar. Talvez você pudesse ter sobrevivido um pouco mais. Coruja-sama. Kaoru engoliu em seco, sem ousar se ajoelhar como de costume. Ela não podia se dar ao luxo de diminuir o ritmo. Mas como ele havia percebido isso? Coruja balançou a cabeça, encarando seu subordinado. Depois de todo esse tempo, você finalmente cometeu um deslize. Quando você tentou me fazer sair de Amegakure às pressas, isso despertou minhas suspeitas. Por que você queria que eu fosse embora? Imaginei que estivesse escondendo algo. Só por causa disso? Perguntou Kaoru, amargamente. Qualquer pessoa com um único traço suspeito provavelmente é culpada de muito mais. Você sabe como eu ganhei o apelido de Coruja, ponto. Coruja, membro da raiz, era infame por sua reputação implacável e sanguinária. Aos seus olhos, não havia espaço para punição, apenas execução. Kaoru cerrou os dentes, sabendo que o homem à sua frente já havia tomado sua decisão. Ela retrucou friamente. Coruja, você nunca pensou que um dia Danzo-sama poderia matá-lo? Mesmo dentro da raiz, muitos querem você morto por seus assassinatos em excesso. Você está enganado, Yami. Eu não vou morrer, respondeu Coruja. Para Danzo-sama eu sou uma ferramenta. Contanto que eu cumpra minha missão, não importa quantas pessoas eu mate. Você, por outro lado, é um recurso descartável. Facilmente substituível. Uma ferramenta. Coruja, você se esqueceu? O primeiro Hokage criou a vila para impedir que os shinobi se tornassem meras ferramentas de guerra. O primeiro Hokage foi um grande shinobi, mas ele não conseguiu mudar a verdadeira natureza do mundo, disse Coruja, apontando para si mesmo e depois para Kaoru. Eu sou uma ferramenta de Danzo-sama. Você é minha ferramenta. E Yuto Hyuga é uma ferramenta tanto para o terceiro Hokage quanto para o clã Hyuga. Você me enganou para que eu deixasse a Megakure. Yuto Hyuga está escondido aqui há um mês. Ferramenta se rebelando contra seus mestres é um crime grave. Uma ferramenta deve cumprir suas funções e permanecer em seu caminho. Qualquer desvio significa que ela deixa de ser uma ferramenta adequada. Por sorte, estou aqui. Vou me livrar de você e relatar tudo o que Yuto Hyuga fez a Danzo-sama. Ele é suspeito de acumular riquezas, estar profundamente envolvido com a Akatsuki e desenvolver novos e poderosos jutsus. As informações que você forneceu este mês foram muito detalhadas, Yami. Bang. Antes que Coruja pudesse terminar, Kaoru atravessou a janela, seus pés mal tocando o chão antes de seu chakra explodir, deixando uma cratera rasa enquanto ela disparava para longe. Corra! Corra! Ela precisava escapar. Sua voz interior gritava. Ela percorreu 10 metros num piscar de olhos, mas sua visão ficou turva e sua garganta ardeu. A força se esvaiu de seus membros como uma represa rompida. Coruja apareceu diante dela. Sangue escorria de sua mão, que segurava um pedaço de sua garganta. Eu te disse, esta noite você está sendo muito descuidada e precipitada. Você nem percebeu meu deslize fingido. Como instrumento você não passou disso. Com o estrondo, o corpo de Kaoru bateu na parede, seus ossos se quebrando. Ferramenta. Descartada, murmurou Coruja, agachando-se ao lado dela enquanto ela dava seus últimos suspiros. Coruja abriu a mão de Kaoru à força, encontrando uma concha. Uma concha, agarrando-a mesmo na morte. Takeda não conseguia se lembrar quantas vezes havia verificado as horas. Já passava da meia-noite. A princípio, ele pensou mulheres sempre atrasadas e esperou pacientemente. Mas, conforme o tempo passava, a ansiedade o consumia. Será que Kaoru havia retornado a Konoha? O pensamento o atormentava enquanto ele permanecia parado sob a placa vermelha. O medo dominou. Teria acontecido algo com Kaoru? Ele não conseguia mais ficar parado. Deixou a placa e saiu procurando desesperadamente por ela pelas ruas. Ele sabia onde ficava a casa de Kaoru, fora da base. Com pouca esperança, decidiu verificar lá, rezando por alguma pista. A Megakure estava deserta depois da meia-noite. Embora não estivesse sob toque de recolher, a chuva constante tornava a cidade um lugar pouco convidativo para a vida noturna. As ruas estavam quase vazias, com exceção de alguns bares abertos. Esses lugares eram populares, oferecendo calor e uma chance de escapar da chuva fria. Takeda correu pelas ruas frias, sua experiência permitindo-lhe avaliar rapidamente as pessoas. Logo parou, paralisado. Em um dos bares, um homem alto estava sentado de costas para si. O homem vestia uma túnica preta e brincava preguiçosamente com uma concha branca manchada de sangue. Num instante, Takeda entendeu. A raiva o dominou, obliterando sua razão. Seria uma armadilha? Deveria pedir ajuda ou planejar uma emboscada? Nenhum desses pensamentos lhe ocorreu. Antes que percebesse, ele já estava investindo contra a coruja com suas lâminas aladas desembainhadas. Bum! As armas afiadas de chakra atingiram a mesa. Um shinobi perdendo a cabeça cai em truques tão simples. Que engraçado! Na noite chuvosa, Coruja riu maniacamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36.
Yuto caminhava pela noite fria e chuvosa segurando um guarda-chuva. Os habitantes de Amegakuri não gostavam de usar guarda-chuvas. Para eles, a chuva era o clima normal e os dias de sol eram raros. Estavam tão acostumados com a chuva que usar um guarda-chuva parecia desnecessário. Yuto, um membro de um ramo secundário da família, estava muito animado. Esta viagem tinha sido frutífera. Ele acumulou riquezas, estabeleceu uma base secreta no país das águas quentes e fez contato com a Akatsuki. Com a ajuda de Nagato, ele aperfeiçoou a mordida da presa do leão, garantindo seu lugar no mundo shinobi. Era hora de voltar para a vila, pensou ele, dirigindo-se para os arredores de Amegakuri. De repente, seu pé afundou em uma poça d'água, e Yuto percebeu uma estranha sensação pegajosa. Ao ativar seu Byakugan, ele conseguiu enxergar através do próprio corpo e descobriu um pedaço de carne ensanguentada preso ao sapato. No vasto campo de sua visão, surgiu a figura de um homem. Era Takeda Takeshi. Ele estava sentado em um beco imundo encostado em uma parede. Sangue e entranhas escorriam dele, misturando-se com a água da chuva que se acumulava e fluindo em direção aos pés de Yuto. Yuto hesitou, mas depois entrou no beco e se aproximou de Takeda. Com um simples olhar usando seu Byakugan, Yuto suspirou. Uma luz verde se concentrou na palma da mão de Yuto enquanto ele realizava ninjutsu médico em Takeda. Após algum tempo, Takeda acordou lentamente, tossindo sangue. Yuto retirou a mão e disse suavemente, sinto muito, seus órgãos internos estão destruídos. Mesmo que meu sensei estivesse aqui, não conseguiria salvá-lo. Você tem alguns minutos. Como somos vizinhos há um mês, posso transmitir uma mensagem para você. Algumas últimas palavras? A voz de Takeda estava extremamente rouca. Não, a pessoa que ouviria minhas últimas palavras morreu antes de mim. A estimulação externa dos chakras, juntamente com uma explosão de energia antes da morte, melhorou temporariamente o estado de Takeda. Ignorando o ferimento abdominal, seu rosto parecia normal. Entendo, Yuto assentiu, permanecendo calmamente diante de Takeda. Vigiarei por você em sua passagem. Até mesmo os shinobi sentem tristeza ao morrerem sozinhos. Você é uma pessoa gentil, Yuto-kun, murmurou Takeda hesitante. Há uma loja de saquê com uma placa em forma de cabaça na rua próxima. Você poderia me trazer uma jarra? Rápido, por favor, pois receio que eu voltarei. Yuto desapareceu usando a técnica de cintilação corporal e logo retornou. Ele se ajoelhou segurando a jarra, e lentamente despejou o saquê na boca de Takeda. Takeda tossiu violentamente, mas respirou fundo, aliviado. Bom saquê. Numa noite chuvosa como esta, uma bebida forte aquece o corpo. Yuto olhou para baixo. O saquê mal ficou no esôfago de Takeda antes de escorrer para fora. Seu corpo estava gravemente ferido, seus órgãos internos haviam caído e sua coluna vertebral estava quebrada. Takeda estava vivo apenas graças ao chakra de Yuto. Técnica impressionante, Yuto franziu a testa. Atacado por trás, seu corpo ficou exposto. Um mestre espadachim como você, pego de surpresa. Ah, o agressor usava uma máscara de pássaro. Perguntei o nome dele, ele disse Coruja. Deve ser de Konoha. Ele era muito arrogante, sabe? Eu só. Acho que ele sabia que eu estava vivo, mas não se importou. Takashi começou a murmurar, com os olhos embaçados pela perda de sangue. Um dos nossos soldados de elite foi enviado para te matar? Perguntou Yuto. Ao ouvir sua voz, os olhos de Takashi se reajustaram e ele sussurrou, provavelmente para fazer uma limpa. Kaoru. Ela era sua espiã. Yuto estalou a língua e continuou dando saque para Takeda. Calma, este saque é forte. Takeda murmurou. Minha língua está dormente. Porque você está morrendo. Ah. Takeda desabou contra a parede, a morte lhe roubando as últimas forças. Pensou bastante e então disse fracamente, atrás de mim, à direita, a uns 200 metros, tem um pacote com muito dinheiro. É seu por me fazer companhia. Após essas palavras, o corpo de Takeda enfraqueceu rapidamente. Em segundos, seu rosto escureceu e sua voz tornou-se fraca. Yuto mal conseguiu ouvir seu último sussurro misturado à chuva. Kaoru, eu só queria te levar para um lugar legal. Mas por quê? Um fragmento de casca caiu de sua mão fria. No beco, Yuto ficou encarando o corpo de Takeda por um longo tempo. As coisas tinham ficado mais complicadas, pensou ele. Kaoru Asano era uma espiã, muito próxima dele. É provável que ela tenha relatado todas as suas ações neste mês. Eliminar alvos fora da aldeia. Não parece ser trabalho padrão da Ambu. Esse nível de sigilo e crueldade. Será que é obra da raiz? Ser notado por Danzo é uma má notícia. Yuto suspirou, sabendo que teria mais uma pessoa para se proteger ao retornar à vila. Danzo Shimura, notório por seus esquemas, orquestrou a emboscada contra os órfãos de Ami e o roubo do olho de Shizuyu Uchiha. Deveria ele perseguir e eliminar Coruja, agora? Yuto ponderou. Não, Danzo pode já ter informações sobre mim. Isso é muito arriscado. Se Coruja escapar, eu serei um alvo e serei forçado a desertar. Eu ainda não sou forte o suficiente. Yuto refletiu profundamente, cobrindo o corpo de Takeda com uma cortina. Takeda Takeshi, Kaoru Asano, embora não sejamos amigos, somos parecidos em alguns aspectos. A maioria das pessoas não ousaria latir, mas nós, tolos, desembainhamos nossas espadas contra o destino. Sua mão parou. Na noite fria e chuvosa, uma faísca de loucura acendeu-se no coração do jovem. Não se pode vencer sem correr riscos. Ele sacudiu a jarra de saquê e bebeu tudo. O sabor e o aroma intensos queimaram sua garganta, aquecendo seu estômago e dissipando o frio da noite.
Suas emoções explodiram. Algo mais forte que o saque rugiu dentro dele. O chakra girou violentamente, quase como uma onda gigante. Pelo amor de Deus! Yuto deu uma risadinha, jogando a jarra de lado. No instante seguinte, ele avançou em direção à chuva, ganhando velocidade. A chuva que o atingia evaporou instantaneamente, formando um longo rastro de vapor, como uma lâmina escaldante. Capítulo 37. A Terra da Chuva tem sido assolada por guerras contínuas, tornando a sobrevivência sem a proteção do Shinobi incrivelmente difícil. Essa dificuldade é mais evidente na desolação nos arredores de Amegakure, com cidades e vilarejos esparsos. Nas planícies chuvosas da noite, um homem alto corre, a chuva ricocheteando em seu corpo musculoso. Ele se move como uma pantera selvagem pela chuva, com o coração sereno. Após matar, o humor da coruja sempre melhora por alguns dias. Esta noite, ele matou Kaoru Asano e Takeda Takeshi em sequência. Primeiro encontrou uma brecha na Kunoichi e depois atraiu com sucesso o quarto membro da Akatsuki com uma concha. 2 banquetes consecutivos deixaram Coruja satisfeita. Mesmo na chuva que ele detesta, Coruja sente vontade de dançar alegremente. Essa alegria durou até que ele percebeu algo incomum atrás de si. Coruja para de repente, seu corpo forte enraizado no chão como um prego. Ela se vira, semicerra os olhos e ajusta lentamente a respiração. Um longo dragão de fumaça se aproxima rapidamente. Coruja percebe claramente que se trata de um estranho fenômeno causado pela velocidade, que vaporiza instantaneamente a chuva. Um especialista, Yoshio pensou ele. Em apenas 5 segundos, a longa fumaça o alcança. Sem diminuir o ritmo e sem a lendária sondagem especializada, Yuto, com vapor saindo de seu corpo, investe contra a coruja como a boca de um dragão. Ambos desferem socos simultaneamente. Ambos são altamente habilidosos em taijutsu, e a colisão em força total de seus punhos cria uma onda de choque que dispersa toda a chuva num raio de 100 metros, formando uma zona seca hemisférica na escuridão da mata. No instante seguinte, eles trocam socos novamente, ambos optando por um golpe sutil de estocada com a outra mão. Embora discreto, este é o golpe fatal. Força aprimorada pelos chakras. Liberação da terra. Punho rock. Boom. O impacto é ainda mais violento. O solo ao redor deles afunda, plantas são arrancadas e pedras são lançadas ao ar. Habilidoso em liberação de terra e com uma técnica secreta para aumentar a força. Yuto cambaleia, sofrendo mais uma vez com seu corpo ainda em desenvolvimento. No entanto, ele tem muita experiência em lutar contra adultos. Ele alterna entre o punho e a palma da mão, agarrando o pulso de coruja e liberando o chakra repentinamente para destruir os pontos de acupuntura e o caminho de chakra do inimigo. Infelizmente, embora Yuto seja experiente, Coruja também é uma assassina experiente e aterrorizante. No momento em que viu o rosto do agressor, Coruja estava preparado para enfrentar o punho gentil. Ele sabia o quão formidável era o punho gentil do clã Hyuga. Quando Yuto agarrou seu pulso, Coruja ficou mole, abaixando o corpo para dar uma cabeçada no crânio de Yuto. Se aquele golpe o atingisse, o crânio de Yuto se estilhaçaria. Ele não ousou recebê-lo de frente e teve que soltar o pulso de Coruja, bloqueando com o braço e recuando mais de 10 metros, saltando para fora da cratera deixada pelos socos. Yuto Hyuga. Coruja flexionou o pulso, encarando diretamente o garoto da família secundária. Você sabe quem eu sou? Coruja, certo? Provavelmente um membro da raiz. Yuto esfregou os dedos levemente, falando baixinho. Não há engano. É você quem eu estou procurando. Atacar um shinobi da mesma vila é um crime capital, Yuto Hyuga. Pensei que o que você fez em Amegakure fosse apenas por desejo de poder. Atacar um shinobi da mesma aldeia? Você acabou de fazer isso. Você está falando do Yami? Coruja zombou, sua máscara de pássaro escondendo todas as suas expressões. Ferramentas devem ser descartadas quando quebradas. Até mesmo um traidor como você pode ser usado para nutrir a raiz de Konoha. Ei, pare com isso. Yuto o interrompeu com um sorriso. Estou realmente cansado da sua retórica, justificando suas conquistas de poder e benefícios com palavras grandiosas. Deixa pra lá. Por que estou discutindo com você? O garoto da família secundária sorriu. Para um vilão, falar demais antes de matar é um grande tabu. Matar? Coruja quase riu ao ouvir essas palavras. Em sua breve troca de palavras, Coruja já havia avaliado a força de Yuto. Assim como ele, Yuto também era um jounin especializado em taijutsu. Força aprimorada por chakra, punho gentil Byakugan. A combinação dessas 3 técnicas era poderosa. Mas Yuto tinha apenas 13 anos, carecendo de força e velocidade absolutas. Além disso, a liberação de terra da coruja era muito útil em combate corpo a corpo, e ele também conhecia um pouco de liberação de água, o que era vantajoso no ambiente úmido da terra da chuva. Eles eram igualmente fortes. Nenhum dos dois conseguia derrotar o outro. Mas Coruja sabia que um empate significaria a sua vitória. Ele poderia voltar correndo para Konoha e denunciar Yuto Hyuga. Com as informações sobre as ações de Yuto em Amegakure, o garoto arrogante seria sem dúvida taxado de shinobi renegado, sem lugar para morrer. Fugir significaria a vitória. Embora o Byakugan fosse uma excelente ferramenta de rastreamento, Coruja, como membro experiente da raiz, possuía habilidades furtivas excepcionais e tinha confiança em escapar da visão do Byakugan. Esses pensamentos ocorreram em uma fração de segundo. Quando Coruja decidiu trocar mais alguns movimentos para reunir provas de que ele estava me atacando, de repente sentiu um gosto metálico. Coruja ficou atonita por um momento, lambendo os lábios.
De fato, seus lábios estavam rachados, com sangue escorrendo por pequenas fissuras com gosto de ferro. No ambiente úmido da terra da chuva, lábios rachados? Esse pensamento passou pela mente de Coruja. Ao mesmo tempo, ele sentiu um calor indescritível. Toda a chuva num raio de 300 metros evaporou. O material havia sido vaporizado pela alta temperatura, transformando-se em vapor e preenchendo a área. Pessoas comuns que entrassem ali certamente seriam escaldadas pelo vapor. A fonte do calor era a mão direita de Yuto Hyuga. Uma armadura do tamanho de uma cabeça envolvia seu antebraço e toda a mão, com presas ameaçadoras cobrindo seus 5 dedos. A alta temperatura que evaporava a água da chuva era apenas um efeito colateral do fluxo de chakra em alta velocidade. A mão do menino da família do ramo sangrava constantemente, com rachaduras na pele que revelavam levemente os ossos em seu interior. Essa era uma técnica capaz de abalar o mundo Shinobi. O coração da Coruja estava repleto de um medo incontrolável. Essa foi a técnica que ele desenvolveu em Amegakure? Como pode ser uma jogada tão poderosa? O impulso antes do lançamento. Corra! Eu preciso correr. Você vai fugir? Yuto sorriu alegremente, como se seu braço não estivesse prestes a se quebrar. Uma fera não volta para sua jaula antes de uma refeição completa. Ele desapareceu de repente. Mais rápido e ainda mais rápido. A armadura em sua mão cortava o vento sem qualquer resistência. Yuto apareceu atrás de Coruja, colocando a mão direita no ombro dela. De leão, sussurrou o menino, seus 5 dedos subitamente exercendo força. Mordida de presa. Junto com o chão, o corpo da Coruja foi reduzido a pó. Era como se aquela área tivesse sido devastada por uma fera feroz. Yuto aterrissou no chão liso e plano, com a mão direita pendendo inerte, claramente com os ossos completamente fraturados e os músculos e o sangue quase secos pelo calor. Dói? Droga. Capítulo 38. Quando Yuto avistou Konoha ao longe, já haviam se passado 15 dias desde que ele partirá. Após adquirir o ouro e a prata de Takeda Takeshi, ele trocou o dinheiro naquela mesma noite e comprou uma grande quantidade de suprimentos químicos e médicos. Em seguida, estabeleceu mais 2 bases secretas subterrâneas na Terra da Chuva e na Terra das Cachoeiras. O corpo de Coruja havia sido obliterado sem deixar vestígios, então não havia necessidade de nenhum descarte especial. Quanto aos corpos de Takeda e Kaoru, Yuto os enterrou na Terra das Cachoeiras, um lugar com cachoeiras e montanhas imponentes. De acordo com os ditos de sua vida anterior, o local tinha uma excelente atmosfera. Talvez na próxima vida, eles pudessem se tornar um casal de amantes inseparáveis. As tarefas pareciam poucas, mas eram bastante tediosas, exigindo imensa paciência. Só encontrar os restos mortais de Kaoru com seu Byakugan já exigiu um esforço considerável de Yuto. Quando ele saiu da aldeia, a neve chegava até suas panturrilhas. Agora, ao retornar, os brotos da primavera haviam desabrochado e as árvores tinham novos galhos. O inverno no mundo Shinobi havia terminado. Era agora o início da primavera, quando tudo começava a crescer novamente. Sentindo o leve aroma das flores silvestres e pisando no solo ligeiramente úmido, Yuto caminhou em direção à imponente rocha Okage, retornando a Konoha. Assim que atravessou o portão, Yuto percebeu uma dissonância perturbadora. Era claramente o início vibrante da primavera, mas havia pouca alegria na aldeia. Muitas pessoas tinham as testas franzidas e seus passos eram pesados e apressados. Os ventos da guerra total finalmente sopraram até a vila mais estável, Konoha. Suspirando, o jovem membro do ramo secundário do clã Hyuga entrou diretamente no complexo Senju. Há 6 meses, ao retornar de uma missão, ele primeiro visitou o chefe do clã Hyuga e depois relatou tudo ao Okage. No entanto, agora, como discípulo de Tsunade e tendo recebido sua permissão para deixar a vila temporariamente para treinamento, Yuto naturalmente foi encontrar sua mestra assim que retornou. Ao entrar no complexo Senju, ele mal deu alguns passos antes de saltar no ar. No instante seguinte, um buraco profundo apareceu exatamente onde ele estivera. Uma mulher loira bateu com a mão no chão, e as pedras resultantes voaram com mais força do que um arremesso de kunai comum de um shinobi. Que cerimônia de boas-vindas peculiar, Tsunade-sensei. Yuto sorriu e avançou contra Tsunade, desferindo um soco. Bum! Yuto havia alcançado um nível considerável de força aprimorada por chakra, fazendo com que a batalha parecesse estrondosa. Poeira subiu por todo o complexo Senju e vários prédios desabaram. No fim, Tsunade ainda era superior. Usando uma técnica semelhante ao punho gentil, ela subjugou Yuto, prendendo seus braços atrás das costas e pressionando-o contra o chão enquanto ofegava pesadamente. Você ficou muito mais forte, garoto. Uma mecha de seu cabelo loiro caiu na bochecha de Yuto, fazendo-lhe cócegas. Yuto deu uma risadinha. Sensei é um dos Sannin lendários, uma montanha que eu jamais conseguiria superar. Chega de bajulação. Tsunade bufou, soltando os braços dele. Ela examinou seu discípulo com atenção. Você cresceu bastante desde que saiu daqui. Bem, você só tem 13 anos e ainda está crescendo. Não tão alto quanto o sensei. Seu tempo de reação, o ritmo de seus golpes e o controle de suas explosões de chakra melhoraram muito em comparação com alguns meses atrás. Mais importante ainda, seus punhos estão muito mais resistentes. Você tem treinado diligentemente Yuto. Não tão difícil quanto o do sensei. Tsunade sorriu maliciosamente bagunçando o cabelo dele. Dizem que o prodígio Hyuga é calmo e sereno. Vejo que todos foram enganados por você, seu pestinha.
Yuto, agora com a altura na altura da orelha de Tsunade, sentia-se mais confortável com a diferença de altura. Tsunade, como uma garota travessa, passou o braço em volta do ombro dele enquanto caminhavam até a casa dela. Diga-me, Yuto, disse Tsunade, sentando-se no tatame e apoiando-se nos braços. Quem queria enviar uma carta para Jiraiya? Yuto ajeitou o cabelo e respondeu. Os líderes da organização Akatsuki em Amegakuri são Yaiko, Konan e Nagato. Tsunade inclinou a cabeça. Não os conheço. Yuto descreveu a aparência deles, o que lhe trouxe à memória os 3 órfãos que encontraram durante a Segunda Guerra Shinobi em Amegakuri. Pobres crianças. Eu não esperava que elas se tornassem shinobi capazes. Sensei, qual é a relação de Jiraiya-sama com Yaiko e os outros? Jiraiya ficou um tempo na Terra da Chuva e os ensinou. Tsunade acenou com a mão, dispensando o assunto. A carta já foi entregue a Jiraiya por uma pessoa de confiança. Ele agradece sua ajuda. Ah, Yuto piscou. Só um agradecimento? Espera, isso não está certo. Jiraiya, conhecido como galante, era generoso e rico. Entregar uma carta pode ser um pequeno favor, mas um mero agradecimento verbal? Ele deveria ao menos me oferecer uma refeição suntuosa. Yuto talvez nunca saiba que o presente de agradecimento de Jiraiya já havia chegado ao complexo Senju alguns dias atrás. Tsunade, ao recebê-lo, ficou furiosa. O presente de Jiraiya era nada menos que o manuscrito de sua obra, Jardim dos Amassos. Embora ainda não publicado, o rascunho exibia uma linguagem vibrante, ilustrações requintadas e técnicas ousadas e desinibidas, estabelecendo um novo precedente no mundo shinobi. Tsunade rasgou o livro em pedaços, tomada pela raiva. Droga, Jiraiya, você não pode estar falando sério? Meu discípulo tem apenas 13 anos. Um menino tão inocente, puro como uma folha em branco. E você manda esse tipo de material para ele. Claramente, ele não apanhou o suficiente. Tsunade pensou, pigarreando antes de continuar. Vamos deixar Jiraiya de lado por enquanto. Como está o desenvolvimento do seu novo jutsu? Quase completo. A parte ofensiva está totalmente desenvolvida. Falta apenas a parte defensiva. Enquanto Yuto falava, ele desfez as bandagens dos braços, revelando a pele marcada por cicatrizes. Usá-lo uma vez destrói 70% da pele e fratura os ossos. Usá-lo uma segunda vez provavelmente evaporará todo o sangue e desidratará completamente os músculos. Se usado uma terceira vez consecutiva, perderei o braço inteiro. Tsunade endireitou-se examinando o braço dele. Como mestre em ninjutsu médico, ela podia inferir o imenso poder do jutsu apenas pelas cicatrizes. Mostre-me o jutsu na montanha lá atrás amanhã de manhã, disse ela seriamente. Deixe o resto comigo. Capítulo 39. Com você aqui, sensei, eu me sinto naturalmente à vontade. Yuto sorriu, enrolando novamente os braços e as mãos com bandagens. Sensei, onde está a Shizune? Mandei-a para a academia. A bela loira bocejou. Tenho estado bastante ocupada ultimamente e não consigo cuidar dela. Deixá-la ir à escola para interagir com os colegas é uma boa ideia. Yuto ficou um pouco surpreso. Tsunade-sensei, você já retomou suas funções na vila? Não, o velho apenas me designou algumas tarefas. Ah, aliás, isso também envolve você. Tsunade fez uma pausa antes de continuar. Yuto, você esteve fora da vila por 2 meses. Como você se sente em relação ao mundo exterior? A vida é difícil na maioria dos lugares. A Terra do Fogo ainda é pacífica. Yuto falou sinceramente. Deixando de lado preconceitos pessoais, Konoha é de fato um lugar pacífico em comparação com o resto do mundo, que está em situação muito pior. É caótico. Muito caótico, sensei. Ao redor da Terra do Fogo, os sinais do aparecimento de shinobi desconhecidos estão aumentando. A guerra é iminente, não é? Sim. Tsunade assentiu. Tendo vivenciado a Segunda Grande Guerra Ninja, ela estava familiarizada com tais situações. Pode ser amanhã, ou no instante seguinte. A guerra pode começar a qualquer momento, dependendo de quem perder a paciência primeiro. A primeira unidade de combate de Konoha já está reunida, liderada por Orochimaru. Dada a situação atual, a aldeia precisa de muita capacidade de combate de elites capacitadas. Em poucos dias, o velho promoverá alguns jovens a Jounin. Isso não só expande a equipe de elite, como também aumenta o moral. Veja, as chamas de Konoha queimam incessantemente, e sementes excelentes continuam a brotar. O velho insistiu que eu fosse o examinador-chefe, provavelmente porque acha que sou muito preguiçoso. Voltando ao assunto, eu vi a lista dos que serão promovidos a Jounin. Você está nela, assim como Ataki Kakashi, filho da presa branca. Yuto sentiu um alívio repentino, pensando, finalmente tenho alguém acima de mim. Com meu próprio sensei como examinador principal, como posso perder? Talvez adivinhando os pensamentos de seu discípulo, a mulher loira deu um peteleco na bandana de Yuto. Você é meu discípulo, mas não vou pegar leve com você, entendeu? Entendido. A sensei tem uma mente ampla, que abrange toda a aldeia com seu imenso amor. Ei? Tsunade olhou para si mesma, sentindo que as palavras dele tinham um tom de provocação. Se fosse Jiraiya falando, ela já teria lhe dado um soco. Mas ao olhar para cima, ela viu os olhos puros de seu discípulo de 13 anos e imediatamente percebeu que estava pensando demais. Yuto era um garoto muito otimista, ao contrário daquele lascivo Jiraiya. A mulher loira tossiu levemente para disfarçar o constrangimento. Pare de ser atrevido. Resumindo, não vou te dar tratamento especial.
Vou até dificultar sua aprovação porque você é meu discípulo, a gênia da linhagem do Hokage, um exemplo a ser seguido. Mas se você falhar por causa disso... Ela cerrou a mão, produzindo um estalo. Entendido. Yuto assentiu vigorosamente. Mas sensei, lembro-me que meus méritos acumulados em missões não são suficientes para a promoção a Jounin. A guerra pode começar a qualquer momento. Não podemos seguir as regras de sempre, afirmou Tsunade. Entendi, sensei. Ah, e estas são para você. Fui à Terra das Cachoeiras e consegui algumas gemas, todas do tamanho de um polegar, perfeitas para usar como fichas de jogo naturais. Após almoçar na casa de Tsunade e conversar um pouco, Yuto deixou as instalações do clã Senju à tarde. Nesse momento, devido à situação tensa do lado de fora, a vila reduziu as missões designadas e convocou de volta muitos shinobi. Ao caminhar pela vila, Yuto encontrou muitos conhecidos. Kakashi Atake com sua máscara que cobria metade do rosto, o enérgico Obito Uchiha, os amigos próximos Sarutobi Azuma e Kurenai Uu. Ele chegou a ver uma criança pequena carregando outra ainda menor, comprando doces na rua. Shizui e Itachi. Itachi tinha apenas alguns meses de idade, mas aquelas olheiras tão características o tornavam facilmente reconhecível para alguém tão jovem. Yuto olhou para eles de relance, mas continuou seu caminho. Shizui e Itachi podiam ser deixados de lado por enquanto. Eram muito jovens para serem úteis. Arrancar seus olhos não seria benéfico ainda. Yuto logo chegou às terras do clã Hyuga. Para sua surpresa, ele não viu Yashi Hyuga. Após perguntar, descobriu que Yashi e vários outros líderes de clã haviam sido convocados ao prédio do Hokage para uma reunião. A guerra é de fato iminente. Com Yashi ausente e Hiruzen Sarutobi provavelmente ocupado demais para ouvir seu relatório, Yuto não tinha mais nada para fazer hoje. O tempo livre repentino o deixou um pouco inquieto. Devo procurar o sensei? O pensamento passou pela cabeça de Yuto, mas ele rapidamente balançou a cabeça negativamente. Conhecendo Tsunade, ela provavelmente estava sendo enganada no cassino. Sem ter para onde ir, ele retornou para sua casa nas terras do clã Hyuga. Ainda estava frio e silencioso. Depois de ficar vazio por 2 meses, teias de aranha haviam se formado nos cantos. Yuto suspirou e pegou os utensílios de limpeza para limpar o local minuciosamente. Graças ao seu corpo em crescimento e ao treinamento em força aprimorada por chakra e ninjutsu médico, sua coordenação havia melhorado muito, tornando a limpeza muito mais rápida. Antes do anoitecer, Yuto já havia limpado a casa inteira. O chakra pode ser visto como a produtividade do mundo shinobi, altamente eficiente. Com chakra, tudo pode ser feito com metade do esforço. Após terminar as tarefas, Yuto não sentiu fome. Ele não se deu ao trabalho de cozinhar e ficou deitado em seu quarto, encarando o teto sem expressão. Ele não sabia quanto tempo ficou deitado ali, mas de repente levantou-se e saiu de casa. Ao sair dos limites do clã, seguindo o caminho familiar, ele chegou ao seu local secreto de treinamento. Yuto respirou fundo, sentindo-se muito mais à vontade. Mesmo sem fazer nada, ele sempre sentia medo e inquietação. O selo amaldiçoado em sua testa parecia impeli-lo a seguir em frente sem descanso. Ao contrário daqueles transmigradores relaxados que podiam desfrutar de uma vida tranquila, ele nunca experimentou isso. Nascido para trabalhar, zombou de si mesmo, arrastando um boneco de dentro do oco de uma árvore e o instalando na floresta. Bang, 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 bang. Yuto atacava continuamente, usando todas as técnicas que havia aprendido. No limite da exaustão, ele finalmente se sentiu calmo. Capítulo 40. Na manhã seguinte, na montanha que pertencia ao clã Senju, Yuto estava sentado em uma laje de pedra verde lisa, comendo bolinhos de arroz e carne seca que Tsunade lhe trouxera, e ocasionalmente tomando goles de sopa de peixe quente. Aos 13 anos, Yuto estava na idade em que um garoto em crescimento consegue devorar a casa inteira de um adulto. Como shinobi, seu apetite era enorme. Shizune encarou a caixa de comida vazia, atônita, como se estivesse vendo um animal raro. Você não vai explodir como um balão, vai? Perguntou Shizune, com os olhos arregalados. Claro que não, disse Yuto, dando um tapinha na barriga. Não sou bobo. Quando estou satisfeito, paro de comer. Ele fez uma pausa, intrigado. A sensei é uma mestra de taijutsu. O apetite dela deve ser maior que o meu. Perto dali, Tsunade, que estava ajeitando o cabelo, lançou-lhe um olhar fulminante. É muita falta de educação comentar sobre o apetite de uma dama, sabia? Enquanto conversavam, Yuto terminou sua refeição e respirou fundo. Terminei. Estou uns 70% satisfeito, o que é perfeito para treinar. Shizune pegou a caixa de comida e, como tinha que ir para a escola, não perdeu tempo e desceu a montanha saltitando. Tsunade observou sua aluna partir e suspirou. Você é apenas 1 ano mais velha que Shizune, mas já é muito mais madura. Yuto se levantou sem responder, distanciando-se e esticando os pulsos e o pescoço, além de remover as bandagens. Tsunade deu uma risadinha. Sendo cauteloso, hein? Não se preocupe, eu não vou te emboscar. Ela fez um gesto para que ele se aproximasse. Vamos, use esse jutsu em mim. Sensei, disse Yuto seriamente. Se eu te acertar diretamente pode ser fatal. Você não vai explodir por comer bolinhos de arroz. Acha que sou tola o suficiente para receber o golpe de frente? Tsunade recuou. Vamos lá, meu querido aluno. Você está 100 anos adiantado demais para pensar que pode me matar. Yuto entendeu.
Com seu selo da força de 100 permitindo que ela usasse renascimento da criação, sua capacidade de recuperação era incomparável no mundo ninja. Ela poderia lidar com isso sem se preocupar. O calor aumentou na montanha atrás, as folhas secaram e murcharam instantaneamente, e gotas de suor começaram a se formar no pescoço e no rosto de Tsunade. Isso era apenas o prelúdio, quase incendiando a floresta. O poder deste jutsu supera minhas expectativas, pensou Tsunade. Sem hesitar, mordeu o polegar e bateu as mãos no chão. Invocação Rashomon. Bum! Um portão gigantesco surgiu na floresta, maciço e imponente como uma pequena montanha com um rosto grotesco esculpido nele, tornando-o intimidante. De leão. Yuto murmurou, avançando. Mordida da presa. Ele golpeou o centro do Rashomon invocado, o impacto estilhaçando as árvores ao redor. Com o estrondo alto, Rashomon foi penetrado, suas bordas derretendo em metal fundido. Yuto hesitou, mas rapidamente alcançou Tsunade, sua mão direita atingindo seu abdômen. Com a força residual da mordida da presa do leão, ele arremessou Tsunade através de mais de 10 árvores antes de finalmente parar. Eu me superestimei. Não deveria ter recebido o golpe diretamente, pensou Tsunade com amargura, mas manteve a compostura. Já chega. Yuto. O chakra se dissipou. Ao ouvir as palavras de seu mestre, Yuto rapidamente retirou a mão. As roupas de Tsunade estavam rasgadas na altura do abdômen, revelando sua pele clara, marcada com a impressão da mão de Yuto. Impressionante, Yuto. Tsunade examinou o Rashomon danificado e seus próprios ferimentos. Embora a alta temperatura e as presas sejam chamativas, o dano real vem do rápido fluxo de chakra. Ao contrário da rotação central do Rasengan, seu jutsu é mais complexo, com muitos pequenos vórtices e mini redemoinhos em direções opostas. Ai! Ela fez uma careta, tocando seus hematomas. Os órgãos internos também estão danificados. Parece um impacto contundente de liberação de terra, e a carga que corta o ar se assemelha a uma liberação de relâmpago. Honestamente, mesmo depois de perfurar Rashomon, isso ainda tem muito poder. Um jounin comum morreria com isso, e a maioria dos jutsus defensivos seria ineficaz. É um excelente jutsu, muito adequado para você, mas tem falhas. Seu braço deve estar difícil de levantar agora. O esforço exigido do usuário é imenso. É inquestionavelmente de rank S, mas também seria classificada como uma técnica proibida. Tsunade esfregou o abdômen, sua pele clara marcada por queimaduras e cortes, com os órgãos internos machucados por baixo, enquanto ponderava sobre como mitigar os efeitos colaterais do jutsu. Tsunade não era masoquista. Ela pediu a Yuto que a ferisse para que ele entendesse melhor o jutsu. O aspecto de autolesão da mordida da presa do leão deriva de sua natureza dupla, causar dano ao inimigo e ao mesmo tempo afetar o usuário. A diferença reside apenas na intensidade, mas o princípio destrutivo é idêntico. Para lidar perfeitamente com esse fardo, é preciso vivenciar o mesmo trauma que o usuário. Os anos de combate de Tsunade haviam-lhe enraizado reflexos aguçados. No instante em que a mão de Yuto tocou seu abdômen, ela reagiu quase instintivamente. Ela compreendeu que Yuto tinha a chance de mordê-la pela cintura. Yuto hesitou no último instante, Tsunade percebeu, lançando-lhe um olhar. Esse aluno era confiável, compreendia os seus limites. Enquanto se recuperava da lesão abdominal, Tsunade ponderava sobre como neutralizar os graves efeitos colaterais do jutsu. O melhor método seria adicionar uma membrana entre o corpo e o chakra externo, bloqueando o alto dano do chakra violento. No entanto, isso reduziria drasticamente a duração da mordida da presa do leão, podendo até mesmo causar seu colapso instantâneo, já que a camada protetora também obstruiria o chakra de Yuto. Transporte de fluido unidirecional, pensou Tsunade de repente. Poderia transmitir chakra enquanto bloqueia forças destrutivas. Até onde ela sabia, nenhum material físico possuía essa propriedade. Relutantemente, ela considerou que uma lesma poderia servir. Antes de usar o jutsu, enrolar a lesma no braço poderia funcionar, já que lesmas são imunes a ataques físicos e podem transmitir chakra como criaturas invocadas. Mas isso seria desrespeitoso demais para a lesma e impraticável nas condições imprevisíveis das batalhas ninja. Tsunade esfregou a testa, lembrando-se repentinamente de seu selo da força das 100. Uma abordagem alternativa que não envolvia bloqueio, mas um método mais sutil para mitigar os danos, passou pela sua mente. Selando. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.